A gente vai falar, pessoal, de um tema que com certeza vai interessar muito pais que têm filhos em idade escolar, mas é um assunto para a família toda, tá? Crianças, adolescentes, você que tem aí em casa. Veja bem, uma pesquisa que foi feita pelo jornal A Tribuna e pela UVV mostrou que 93% dos estudantes, 93%, é muita coisa, já se sentiram inseguros com a aparência no ambiente escolar. Para entender melhor esse assunto, identificar quando o seu filho está passando por esse problema na escola, a gente vai conversar com a psicóloga infantil e familiar, Lícia Asbu. Bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo jóia, que bom que você está aqui para falar sobre esse tema que é de extrema importância, né, Lícia? Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente poder falar sobre isso e ajudar cada vez mais as famílias nos desafios. Pois é, o que é esse dado, né, Lícia, quando a gente fala 93%, né, quase 100% dos alunos já relatou ter sentido vergonha ou se sentir inseguro com a sua própria aparência no ambiente escolar. O que esse dado revela pra gente? Olha, se sentir inseguro em algum momento, eu acho que faz parte, todas as nossas crianças, adolescentes, 93%. Agora, quando a gente vê o índice tão alarmante quanto esse, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, porque tem diversas pesquisas, esse aqui no Espírito Santo, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o próprio livro do Jonathan Haidt, ele traz pesquisas com dados americanos, dados europeus, e a gente percebe que isso é um fenômeno mundial, de cada vez mais adolescentes se sentindo insatisfeitos e trazendo isso, talvez, já de uma outra forma, como uma depressão, uma ansiedade. A gente pega aí de 2010 para cá os índices de depressão e ansiedade subindo de 136%, 145%. E alguns ainda questionam, mas antes é porque as pessoas não tinham conhecimento, então se declaram mais. Mas quando eu falo esse número, eu falo de entradas em hospitais, né, com automutilação ou crises de ansiedade. Então a gente percebe esse número realmente estrondoso e precisamos olhar e ver o que a gente está fazendo para levar esse número. Exatamente. Não dá para culpar uma geração, mas isso não por acaso chega junto com o aumento das redes sociais. Que essa aí já ia te perguntar. As redes sociais, né, o que as crianças estão tendo acesso muitas vezes livremente em casa, tem impacto direto nisso, né? A gente vê ali aparências com metas inalcançáveis, né? E que nem sempre refletem a verdade, a realidade, né, Lícia? Exatamente. A gente vê uma super proteção do mundo real. Então, crianças brincando livre cada vez menos, que é assim que elas se desenvolvem, assim que elas aprendem. E, ao mesmo tempo, uma subproteção no mundo virtual, que é justamente onde a gente deveria mais proteger os nossos filhos, porque eles estão expostos a riscos ali diversos. A gente não deixa uma criança sozinha na rua, como é que a gente deixa sozinho na internet que vai ter o mesmo risco? E quando a gente fala dos adolescentes, se a gente pegar ali, por exemplo, um adolescente que ele está no auge de um processo cerebral de engajamento social, ele precisa desse pertencimento do grupo, ele precisa fazer parte daquilo, e aí ele está numa rede social, como você mesmo bem disse, né, com metas inalcançáveis. Uma pressão estética, né? Exato, eu estou vendo lá aquela pessoa com aquele filtro, eu me olho no espelho e eu não tenho aquela pele, eu não tenho aquele vigor, né? Ou mesmo ela tira foto o tempo todo, as meninas, e aí eu vou fazer um reforço para as meninas, porque elas são sim mais afetadas, tanto pelas redes sociais, elas usam mais, quanto pelo processo, né, dessa questão da aparência, porque a mulher tem essa questão do social mais forte que o homem. Então, ela vai lá e está sempre com aquele filtro, sempre buscando ser validada pelo externo. E na adolescência, que é essa fase que o engajamento social, que o pertencimento fala tão alto, se ela não recebe o número de curtidas que ela recebeu na última foto, ela já fala, opa, será que eu não estou bem? Será que a foto não saiu legal? Será que não tão... Ou, né, o próprio cyberbullying, então bota ali e alguém dá uma risadinha. É um cuidado que a gente precisa ter de colocar os nossos jovens para olhar cada vez mais para dentro, para si. E isso se faz através de conexões reais, não conexões virtuais. Ao mesmo tempo que a gente está super conectado, tem diversas pesquisas mostrando que os jovens de hoje nunca se sentiram tão sós. Então... acho que a família tem um papel muito importante nisso, né? A escola também tem um papel muito importante nisso, né? Os adolescentes, todos
tiveram, né, essa fase, que é a fase do aparelho, é aquela fase da mudança corporal, da mudança hormonal, mas hoje a gente percebe que realmente com essa pressão das redes sociais, todos nós passamos por isso, né? De não se reconhecer no próprio corpo, né? Exatamente. Eu falo, às vezes os pais falam assim, tá o calor e esse menino só sai de moletom. De moletom. Tá no boné. Gente, faz parte, deixa, ele não tá reconhecendo ali o corpo. Isso é natural. Eu me lembro que na pandemia, quando a pandemia foi finalizando, eu tinha pacientes que não conseguiam tirar máscara. Vários alunos passaram por isso. Já estava liberado tirar a máscara e eles continuavam usando a máscara. E você perguntava por quê, né? Os professores. Porque eu não me acho bonita. Exato. Não era uma questão com a saúde, não era uma preocupação com a pandemia, e sim uma preocupação dessa questão estética de não se sentir bem. Então, a gente precisa ajudar os nossos jovens. Os filtros, eles são super prejudiciais, eles criam... Como que você se olha no espelho e vai se gostar se você está ali o tempo todo com aquele filtro, com algo que não é real e não é alcançável? Tem uma faixa etária, Lícia, que ela está mais vulnerável para isso? A gente está falando de crianças e adolescentes, mas em algum período ali eles ficam mais vulneráveis? Sim, eu diria que todos nós somos vulneráveis. É verdade. Né? Assim, adultos sofrem as consequências disso. Agora, quando a gente pensa num cérebro que ainda não está maduro, então, por exemplo, uma criança jamais deveria estar numa rede social. É proibido, deveria ser assim, e nós pais erramos muito, os pais que deixam seus filhos estarem nas redes sociais. Então, criança não deveria estar. Adolescente, hoje, né, eu vou citar o Jonathan Haidt, porque ele fez aí o livro Geração Ansiosa e se dedicou a pesquisar muito. Eu acho que são os dados mais relevantes que a gente tem hoje para falar sobre isso. Eles devem entrar nas redes sociais a partir de 16 anos. Uau, a gente vê crianças de 8, 9 anos já e livres, né? Exato. E lembrar assim, se para nós adultos isso é prejudicial, a gente vê aquele filtro, se compara, às vezes não se sente bem, imagina para um cérebro em formação. Um cérebro que ainda não está completo, funções executivas ainda estão sendo formadas, não tem um controle inibitório, por exemplo, para conseguir entender ou, né, frear algum impulso. Isso tudo faz um dano muito maior. Muito maior. A gente está falando das redes sociais, né, da internet, que é um mundo, mas agora dentro da escola, dentro da sala de aula, a gente sabe que apelido, comentário maldoso, desde que o mundo é mundo, isso existe, né? As pessoas até falam, na minha época não era bullying, na minha época isso não me afetava, mas ainda hoje, gente, isso é muito sério e continua sendo uma prática muito comum, né? O menino vai apresentar o trabalho ali na frente, ele tem vergonha, ele não quer apresentar, ele trava. Por quê? Ele tem medo, né, que um coleguinha ressalte alguma característica física dele ali, que isso vire um apelido, que ele aponte, você gaguejou. E isso ainda existe muito, né, Lícia? Infelizmente, sim. Por mais que a gente tenha aí essa consciência sobre o bullying, que eu acho que não tinha na época atrás, mas falar que não fazia mal, a gente vê quantas pessoas que sofreram. E tem consequências hoje. Sim. Eu falo assim, eu tinha esse apelido e não tinha consequência. Cuidado, né? Às vezes você não conhece, mas talvez vários comportamentos seus que não deveriam existir, talvez seja uma consequência disso. Mas o principal é assim, nós pais, eu acho, temos que ensinar os nossos filhos essa questão do respeito, praticar cuidado, porque muitas vezes o bullying pode começar em casa. Então, um pai, uma mãe que às vezes coloca um apelido no filho de uma característica e acha que é uma brincadeira ali, mas faz com que a criança às vezes não desenvolva até aquela questão de falar, opa, não gosto, não falo, porque se meu pai e minha mãe me chamam, e aí às vezes não consegue colocar esse próprio limite na hora de uma brincadeira. Fale também, mostre para os seus filhos que a gente não pratica. Eu já vi pais falando assim, ri do fulano, falou isso de você, fala isso dele. Revida. Gente, não é o caminho, né? Vamos ensinar, sim, o caminho do respeito, da empatia. A gente não sabe como que aquilo vai para o outro, qual é o tamanho do problema do outro, que muitas vezes a gente não enxerga. Exatamente. Então, eu acho que um mundo melhor se faz com pequenas atitudes, mas atitudes de respeito, empatia, para que de fato a gente pratique e não fique só na palavra bonita, que eu acho que já caiu muitas vezes até num clichê, mas de fato ainda falta muita prática. A gente está falando dessa questão da escola, das salas de aula. O professor Vinícius, pessoal, ele é professor da rede municipal e também da rede estadual, está ali, né, dia a dia em contato com esses adolescentes.
e ele vê ali na prática como é que isso funciona e relatou aqui pra gente, gentilmente, o que ele vem percebendo em relação a essa insegurança dentro da sala de aula na escola. O bullying, né, intensifica a timidez, o medo, esses apelidos causam vergonha, principalmente os apelidos que destacam características físicas. Então, o professor Vinícius trouxe um relato muito bacana do que ele vem percebendo dentro da sala de aula, que muitas vezes os pais em casa não têm conhecimento, não têm acesso, né? Vamos ver o que o professor Vinícius falou. Diz aí. Gente, aqui é o professor Vinícius e eu gostaria de relatar algumas coisas que vem acontecendo no cotidiano escolar, principalmente com meus alunos do 8º e do 9º ano, e eu venho observando, isso tem me causado muita preocupação, que é a questão da insegurança com a estética, né, com a aparência. Esses alunos estão muito inseguros com relação à aparência. Isso reflete não só no cotidiano escolar para apresentar um trabalho, fazer uma atividade em grupo, falar em público, mas reflete também na vida social deles. E eu tenho observado que a prática de bullying intensifica cada vez mais a insegurança desses alunos e alunas com relação ao próprio corpo, né? E eu, como um observador do cotidiano escolar, vim aqui compartilhar isso que está acontecendo com vocês. Muitos apelidos, né? Apelidos que eles trocam entre eles e de maneira ofensiva, e isso é muito preocupante. Qualquer característica física diferente, se é um pouco gordinho ou se tem alguma característica de alguma coisa na face, por exemplo, a orelha um pouco maior ou a boca, eles botam um apelido e o colega não se sente bem. Isso é muito complicado, isso pode trazer problemas psicológicos sérios. A gente precisa que esses alunos, que esses adolescentes tenham um desenvolvimento melhor, né? Que essa prática ela possa diminuir e que eles possam realmente não ficar preocupados com essa questão estética. Pois é, obrigada, tá, pela contribuição riquíssima do professor Vinícius. Que importante essa observação de alguém que está no dia a dia e vendo que a coisa é séria e que acontece mesmo, né? Exatamente, Bruna. Quando a gente olha isso, eu falo, a gente não consegue proteger os nossos filhos do mundo. Isso não tem como. Então, dizer assim, olha, ele nunca vai sofrer um julgamento pela aparência, ele nunca vai ter um apelido. Infelizmente, a gente não consegue. Mas eu queria citar, né, uma série que foi grande, né, muito debatida, que fez o sucesso, a série Adolescência. E eu acho que, assim, é claro que tem uma questão de crime, acho que vai para um outro lado, mas o que choca também na série, e eu acho que isso nós temos que trazer para aqui, para conscientizar cada vez mais, é o quanto que os pais não sabem o que acontece com os próprios filhos. Isso é muito sério. Então, por mais que a gente não possa impedir, a gente pode estar ali para eles, porque sofrer, né, passar por frustrações, passar por aborrecimentos, ter dificuldades, todos nós vamos ter, mas se a gente tiver apoio, tudo isso vai ficar muito mais fácil. Então, o que eu gostaria de dizer aqui, né, quando a gente vê na série que o policial não sabe que o filho sofre bullying, coisas desse tipo, a gente precisa estar ali para os nossos filhos, o comportamento deles é sempre uma forma de comunicação. Tire as telas de dentro do quarto. Se vai usar telas, olha, não tem jeito, a gente vive no mundo. Coloca num local público, na sala, deixa usar o celular, vai usar alguma coisa na sala, onde está todo mundo junto. Tenha momentos sem telas em família, para que de fato a gente possa estar conectado ao que realmente importa, que são os laços, o vínculo. Tenham aqueles rituais da família, para que a gente consiga sim saber o que acontece e se o nosso filho tiver um sofrimento, que ele venha buscar esse apoio. Que isso sim vai ser fundamental para que ele não vá ir para um caminho de uma depressão, de uma ansiedade, porque
realmente impedir, a gente não vai, mas a gente pode estar ali para eles, para minimizar os danos desse sofrimento. Ficar muito esperto com alguma mudança de comportamento que essa criança, esse adolescente apresentar, porque pode indicar, às vezes eles ficam ali mais quietinhos, mais calados, introspectivos, né? Tem a fase da adolescência que só quer ficar no quarto. Ou até mais, de repente, aqueles comportamentos abruptos, raivosos, também pode nos dizer alguma coisa. Também indica alguma coisa. E não jogar a responsabilidade também para a escola, né, Alice? Porque, mas espera aí, meu filho está sofrendo bullying na escola, cadê o professor? Cadê? Ok, né, a escola, óbvio, tem uma grande responsabilidade, mas é um trabalho conjunto ali, né? Exato. Se nós não ficarmos sabendo do que acontece com os nossos filhos, como a gente pode até cobrar da escola? Não tem como. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, né, que recado que fica, então, para esses pais e também para esses jovens que estão assistindo a gente, para essas crianças que às vezes não querem nem levantar da cama para ir para a escola, porque é dia de apresentar o trabalho, está em pânico, a mão está suando, com medo do que o outro vai pensar. Que recado que a gente pode deixar? Olha, eu acho que o principal recado seria menos conexão virtual e mais conexão real, para que a gente tenha segurança, né? Brinque ao ar livre, pratique, estejam juntos de verdade, porque com certeza isso vai dar uma segurança muito maior, isso vai dar eu acho que uma vivência, vai preparar essas crianças e adolescentes para o mundo real de uma forma muito melhor. Combinado. Muito bom, Lícia. Obrigada, viu, pela aula, pelas dicas. Eu acho que é um assunto que precisa ser debatido com a família inteira e com mais frequência, né? Porque a gente precisa estar ali, como você falou, para os nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruna. Um bom dia. Até a próxima.